E aí galera, esses dias eu tava falando com um amigo e ele perguntou como que é no Japão em relação à xenofobia. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso. Será que nós brasileiros somos bem tratados aqui no Japão? Bom, eu acho que aqui no Japão, na realidade, como em qualquer lugar do mundo, existem pessoas e pessoas, né? Tem aqueles que amam estrangeiros, que fazem de tudo para agradar, quer ajudar e tal. Tem aqueles que detestam estrangeiros e tem os que são indiferentes, que se gosta de pessoas, gosta, se não gosta, é na dele, independente de ser estrangeiro ou não. Então acho que existem esses tipos de pessoas aqui. Uma das coisas que eu acho incrível no Japão é isso aqui, ó. É uma empresa normal, uma siderúrgica, e tem um Homem-Aranha lá em cima. Mas aí cabe lembrar também que o japonês ele é muito tímido de maneira geral. Então nós temos que analisar tudo isso para saber se realmente a pessoa está te tratando mal ou se é só o jeito dela. Às vezes eles demoram 2 anos para se acostumar e fazer amizade. Então é mais questão do estilo, o jeito deles mesmo, na maioria das vezes. E uma das coisas que esse meu amigo me perguntou foi se é verdade que aqui, quando a gente chega no comércio e tal, eles têm uma forma de avisar que tem brasileiro chegando pra, tipo assim, ficar em alerta, né? E na realidade isso eu acho que, não sei quem foi e tal, mas algum youtuber, alguns talvez aqui do Japão tenha citado isso, falando que existe isso, que quando a gente chega em loja brasileira, em lojas japonesas, geralmente eles tocam uma música, que é a música brasileira, que geralmente é bossa nova, que eles tocam essa música para avisar os funcionários que tem brasileiro na loja. Só que na realidade, a música brasileira aqui, a bossa nova, ela é mais famosa do que até no Brasil. A bossa nova aqui, em qualquer lugar que você for, seja loja de roupa, restaurante, no comércio de maneira geral, ela é muito tocada. O japonês gosta muito da bossa nova aqui. Então não é porque tem brasileiro, inclusive na região que eu moro, eu fui a primeira brasileira a chegar na cidade que eu tô. E quando eu cheguei, é uma cidade muito no interior, assim, então realmente não tinha muitos estrangeiros. E quando eu cheguei e eu andava sozinha na cidade, as pessoas me olhavam tanto que eu tinha vergonha de ir no supermercado. Mas não é por questão de preconceito, eu acredito, é mais por ser diferente e muitos até querendo fazer amizade e tal. Inclusive, não só na cidade, mas na empresa também, que tem cerca de 600 funcionários. Eu entrava, eu era a única brasileira que tinha na empresa até então. E eu entrava no refeitório na hora do almoço, o refeitório lotado. Eu tinha vergonha de andar lá dentro, porque muita gente me olhava realmente. De maneira geral, nós somos muito bem tratados, assim, dentro de empresas. Isso é uma opinião minha. E é claro que tem pessoas que não concordam, tem gente que vem morar no Japão e detesta. E eu acho que o japonês também, nas empresas e tal, ele tem uma mania terrível, que é de gritar com as pessoas. E isso realmente a gente não consegue acostumar e nunca aconteceu comigo, mas eu vendo o jeito que eles tratam até os próprios japoneses, aí não é questão de ser preconceito ou alguma coisa assim, é o jeito do japonês mesmo dentro da empresa. Eu acredito assim que o japonês, até por ter vindo de uma pós-guerra, de ter perdido, né, a guerra e tal, eles têm um sentimento muito assim com o estrangeiro por conta disso. Eles se sentem, na verdade, um pouco derrotados, né? Muito japonês fala isso, que eles têm esse sentimento e tal. Então acho que por isso também os antigos, assim, principalmente, não gostam
tanto de estrangeiro, alguns assim não gostam realmente, mas a geração atual já é bem diferente. Inclusive esses dias eu estava andando numa loja e um menininho de uns 10, 12 anos, essa faixa etária, gosta muito de brincar com a gente, assim, de chamar atenção, de conversar em inglês, porque aqui os professores de inglês geralmente são nativos, eles trazem dos Estados Unidos, Canadá e etc. Então, assim, essa criançada adora mexer com a gente, falar inglês, porque eles pensam que se é estrangeiro sabe falar inglês e tá sempre. Aí o menininho veio perguntar de onde que eu era. Aí quando eu comecei a conversar em japonês com ele, ele achou o máximo e falou que ficou assim encantado, que ele não sabe falar inglês do tanto que eu sei falar japonês, etc. E ficou maravilhado, foi muito legal. E acontece muito assim deles abordarem a gente para questionar alguma coisa ou até mesmo para ficar falando inglês. Para encerrar, tem um detalhe também, que existe muito a questão do idioma, né? Que muitas vezes eles já nem tentam conversar porque acham que a gente não entende, e esse período assim que realmente a gente não entende é um pouco mais complicado, porque alguns tentam conversar e aí quando vê que não entende já perde a paciência. Tem uns que tem muita paciência e quer te fazer entender de todo jeito o que ele tá falando, quer ajudar, às vezes começa até a estudar um pouco de português para falar com a gente e tal. Existe um tipo de japonês que ele é muito engraçado, que assim, hoje em dia, modéstia à parte, eu converso razoavelmente bem, assim, então teoricamente era para os japoneses, de maneira geral, escutar e entender, né? Só que tem um tipo de japonês que eu não sei o que acontece, que quando ele vê o estrangeiro, ele só consegue escutar o que a gente está falando em inglês, não sei, eu sei que a gente fala e eles vão e apavoram e começam a tentar conversar e responder em inglês, ou até mesmo a minha mãe, como ela é japonesa, eles olham para ela assim, tentando escutar dela o que eu tô falando, só que assim, a minha mãe, ela sabe falar também, mas não fala. Ela tem uma dificuldade maior com o idioma, mas eles querem que ela fale para eles entenderem, sabe? Eles não conseguem. Quando olham e vê que é estrangeiro, eles criam um bloqueio, é incrível. Então, assim, é isso. Existem muitas histórias para contar, é claro que a gente já passou por muita coisa aqui, mas, de maneira geral, a minha opinião em relação aos japoneses e tal, como a gente é tratado, eu acho que basicamente é isso. E eu até pesquisei em vários sites para ver a opinião de outras pessoas também em relação ao Japão, aos japoneses, mas tem opiniões diversas, assim, e eu conheço pessoas que já moraram aqui e que detestam o Japão, que acham horrível e tal. E eu conheço pessoas que amam aqui, que vêm pra cá e falam que não voltam pro Brasil de jeito nenhum, e por N motivos. Então, assim, é realmente questão de opinião. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente escolhe e viver em outro país, nós temos que também adaptar a cultura do país, aprender um pouco em relação a isso, porque independente de qualquer coisa, a gente não pode pensar, eu sou brasileiro, eu tenho que agir como brasileiro. Acho que nós realmente temos que respeitar o lugar que nós estamos vivendo e saber que existem atitudes diferentes da nossa, realmente uma questão cultural, que eles são diferentes e a gente precisa aprender a não invadir esse espaço de certa forma. O brasileiro é caloroso, ele quer abraçar, quer beijar os casais de namorado, quer ficar grudado no meio da rua, e aqui não existe isso. Então essa também é uma questão que às vezes incomoda os japoneses, e por isso eles olham com ar de estranheza. Existe, por exemplo, o lado de que tem regiões que tem muitos brasileiros, e esses brasileiros, alguns, né, claro, exceções, fazem algumas coisas erradas
se envolve com coisas erradas. E nessas regiões que tem muito brasileiro, geralmente o preconceito realmente costuma ser maior por causa dessas atitudes de pessoas e a gente paga por elas. É legal de fazer uma observação também, que na verdade o termo gai kokujin significa pessoa estrangeira, né? Só que a maioria das pessoas que vivem aqui, estrangeiras, acredito que todo mundo sabe o que é um gaidin, que é um estrangeiro, né? Então esse termo na realidade se tornou um termo pejorativo que não é tão usado mais, justamente por isso, assim, que por meio que demonstrar uma forma de preconceito. Então quando vão se referir aos estrangeiros, eles falam gai kokujin, porque o gaidin se tornou uma forma assim, é igual, eles usam muito um termo tipo assim, yapari gaidin da, né? Tipo, que significa assim, tinha que ser estrangeiro, não traduzindo ao pé da letra, mas meio que o significado disso seria isso. Então isso é uma coisa que é uma forma de preconceito também, e são coisas que cada vez mais se tornaram assim meio que inadmissível aqui. E há pouco tempo agora saiu uma lei aqui no Japão, que eu até comentei sobre isso antes aí, que os japoneses têm uma mania terrível de gritar com as pessoas, e poucos dias fizeram uma lei que isso se tornou proibido, diríamos, né? Justamente por essas questões de judiar, como que chama? Pelo bullying, né? Então, para não existir mais isso, foi criada essa lei. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizade de maneira geral, né? Então, assim, eu tenho muitos amigos japoneses, inclusive graças a alguns japoneses que tiveram a paciência de me ensinar até o japonês, assim, no dia a dia, indo em supermercado, fazendo de tudo, assim, convivendo mesmo, que foi a forma como eu aprendi o japonês. E até hoje em dia eu sempre gosto de estar fazendo amizades, e tem muitos até que a gente faz amizade porque realmente eles gostam assim de estrangeiro e vêm atrás assim querendo ter um amigo estrangeiro e tal. E eu acho muito legal tudo isso. Então, pra mim, eu sempre achei os japoneses, assim, de maneira geral, quando eles gostam de estrangeiro, eles gostam muito. Bom, e é isso aí, espero que vocês tenham curtido, e se tiver alguma curiosidade aí, quiser saber, deixa aí nos comentários e dê sua opinião aí. Eu vi que a maioria das pessoas que às vezes assistem os vídeos aqui são pessoas que moram no Japão, que quer também, sei lá, ver coisas diferentes daqui, lugares para conhecer, ou saber alguma coisa que talvez ainda não saiba e tal. Então, quem quiser ajuda ou opinião sobre alguma coisa, é só falar aí que eu falo um pouco sobre também. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.